Olá! Vamos mergulhar hoje nos conceitos do Qigong para a saúde. É um sistema completo, sabe? Uma verdadeira arte de cuidar da vida que foi desenvolvida por séculos, simplesmente observando a natureza com muita atenção. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Pois é, a tradição chinesa nos dá uma resposta que é fascinante e que vai muito, mas muito além de só fazer uns exercícios. É, na verdade, uma filosofia de vida. E aqui, olha, aqui está o coração da coisa toda. A ideia central não é brigar com a natureza, mas sim fluir com ela. Essa sabedoria antiga é como se fosse um mapa, que vai guiar a gente por tudo que vamos explorar agora. Então, para a gente conseguir seguir esse mapa, é fundamental entender que o Qigong não é uma prática que existe sozinha, isolada. Na verdade, ele faz parte de um sistema muito maior, bem mais completo, de cultivo da saúde. Olha só que interessante isso. O Qigong é uma peça fundamental, claro, mas ele trabalha junto com a alimentação, com o uso de plantas, com a nossa adaptação ao clima e até com a forma como a gente organiza o nosso dia e lida com as emoções. É tudo conectado, uma coisa influenciando a outra. E essa conexão com a natureza fica super clara aqui. Livros clássicos como o Huangdi Neijing ensinam a viver em harmonia com os ciclos das estações. Na primavera, a energia expande, a gente se movimenta mais. No inverno, ela se recolhe, pede mais descanso. Seguir esse ritmo é uma forma muito inteligente de manter o corpo em equilíbrio. E para manter esse equilíbrio, a filosofia do Qigong se concentra em 3 tesouros internos. Sabe, assim como a natureza tem seus elementos essenciais, o nosso corpo também tem as suas próprias energias fundamentais. O primeiro deles é o Jing, a nossa essência. Pensa nele como se fosse a bateria principal da nossa vida, aquela que vem de fábrica. A gente nasce com uma certa quantidade e o nosso objetivo é preservar essa bateria e não deixar ela descarregar à toa. Depois do Jing, vem o Qi. Essa é a energia em movimento, a força que faz tudo funcionar no corpo. Os canais Jing-Luo são como rios que irrigam todo o nosso ser com essa força vital, garantindo que tudo flua como deve. E por último, temos o Shen. O nosso espírito, a nossa mente, é a nossa consciência. Uma mente calma, um Shen claro, isso é considerado fundamental para a saúde, porque é o Shen que, no fim das contas, comanda tanto o Qi quanto o Jing. Certo. Se o Shen comanda o Qi e o Jing, como é que a gente coloca isso em prática? Bem, o Qigong nos dá uma ferramenta super poderosa para isso, as chamadas 3 regulações, que servem para integrar esses 3 tesouros de uma forma consciente. Essas regulações são bem diretas: regular o corpo, regular a respiração e regular a mente. No começo, o foco pode ser em cada uma delas de forma separada, mas o objetivo final é que elas se tornem uma coisa só, uma única ação unificada e totalmente harmoniosa. Regular o corpo não é só sobre ter a postura certinha. É sobre achar um equilíbrio dinâmico. Os movimentos alternam o tempo todo entre força e suavidade, entre abrir e fechar. Se for tenso demais, a energia bloqueia. Se for relaxado demais, não tem estrutura. O grande segredo está na harmonia entre esses opostos. Já com a respiração, a busca é por um ritmo que seja calmo e natural, geralmente usando a respiração abdominal. Uma respiração que é lenta e profunda ajuda a acalmar todo o sistema nervoso, fortalece o Qi e, mais importante, serve como uma âncora para a mente não ficar vagando. E o resultado disso tudo é simplesmente fascinante. Pesquisas mostram que a prática regular do Qigong pode diminuir a nossa taxa metabólica basal em até 20%. O que isso quer dizer? Que o corpo entra num estado de economia de energia, funcionando de um jeito muito mais eficiente. E isso nos leva ao que talvez seja o aspecto mais importante do Qigong. Porque, apesar do corpo e da respiração serem fundamentais, é a regulação da mente que está no verdadeiro centro de toda a prática. Ela é a mestra. A ideia aqui é a seguinte: a gente precisa acalmar aquela mente que não para de pensar, a que se preocupa, que julga tudo o tempo todo. Quando a gente faz isso, a gente permite que o nosso Shen original, que é a nossa consciência mais profunda, aquela que regula tudo, possa funcionar sem nenhuma interferência, restaurando a ordem interna. Tem um provérbio que resume isso perfeitamente. Quando a mente está serena, sabe, como a superfície de um lago tranquilo, a gente consegue enxergar tudo com muito mais clareza. E é essa clareza que leva a gente a fazer melhores escolhas, tanto para a saúde quanto para a vida. E o mais legal é que a ciência moderna está começando a confirmar essa sabedoria antiga. Dando uma olhada nesse gráfico, por exemplo, a gente vê o efeito em pessoas com hipertensão. A primeira barra mostra como um exercício forte eleva a frequência cardíaca, agora compara com a segunda barra, que é da prática de Qigong. E o mais impressionante, a terceira barra mostra como a pressão arterial de fato diminui depois da prática.
É suave, mas extremamente poderoso. E a mente tem um poder direto sobre o corpo, isso é um fato. O Qigong usa a visualização como uma terapia. Para alguém que está agitado com o que eles chamam de excesso de fogo, a recomendação é imaginar cenas frescas, como lagos e florestas. Já para alguém com pouca energia, a ideia é visualizar cenas quentes e brilhantes, como o sol. Isso só mostra a conexão profunda que existe entre mente e corpo. Então, a grande questão que fica no final é esta: como a gente pode pegar esses princípios de harmonia entre a mente, o corpo e a respiração e levar isso para além do momento da prática, integrando em cada momento do nosso dia a dia? Fica aí a reflexão. Se essa nossa conversa de hoje trouxe um pouco mais de clareza, uma ótima forma de retribuir é deixando aquele like. Essa é uma jornada fascinante e tem sempre mais para descobrir. Então, que tal se inscrever para acompanhar a gente e continuar desvendando os mistérios dessas artes milenares? E claro, já aproveita e ativa o sininho, porque assim fica mais fácil de saber sempre que uma nova exploração começar por aqui. E eu adoraria saber qual tema tem ocupado os seus estudos agora. Deixa aí nos comentários, porque compartilhar conhecimento enriquece a jornada de todo mundo. Nossa jornada continua. E o próximo passo vai ser um mergulho ainda mais fundo no universo do Tai Chi. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima exploração.